Olá, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. Estamos juntos na leitura da Bíblia Sagrada, lendo e comentando um capítulo por dia, compartilhando o reino de Deus e impulsionando a sua fé. Você que está comigo no YouTube, que Deus abençoe a tua vida. Você que está me ouvindo pelo seu agregador de podcast predileto, que Deus possa abençoar você também. E a você que está comigo aqui ao vivo no Instagram, como é bom ter a sua companhia para que juntos possamos desfrutar de uma hora de leitura bíblica comentada, onde nós podemos enriquecer a nossa fé. Quero agradecer você por acreditar nesse projeto, por compartilhar esse projeto e dizer que nós estamos muito felizes porque chegamos à marca ou ultrapassamos a marca de 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Isso é muito gratificante para mim, é muito bom saber que o Clube do Livro tem alcançado pessoas no Brasil, fora do Brasil, alcançado pessoas de várias igrejas diferentes e edificado a fé de muitas pessoas. Deus é muito bom conosco. Bom dia, pastora Floriza, bom dia, Fabi Rocha, bom dia, Marli, que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês que está comigo ao vivo aqui nessa manhã de sexta-feira. O outono está mostrando a sua cara e nós estamos juntos aqui desfrutando do Espírito Santo de Deus que aquece o nosso coração nesta manhã com um ventinho gelado aqui em São Paulo, aqui no meu escritório. Por isso eu estou até de jaqueta hoje para poder ficar aqui mais confortável e fazer essa live tão preciosa para você, junto com você. Bom dia, pastora Maria das Neves. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique conosco até o final. E eu quero pedir a sua ajuda. Você pode compartilhar o Clube do Livro agora com outras pessoas. Você pode compartilhar essa live agora com outras pessoas. Basta você clicar na seta que fica aqui no canto inferior direito e você pode mandar direto pelo Instagram aqui para outras pessoas, ou pode copiar o link e enviar o link dessa conversa para as pessoas via WhatsApp ou salvar no seu status. E você também pode dar a sua reação. Quando você reage a essa live, você está trazendo essa live mais para perto para que outras pessoas possam participar junto conosco. Então, eu quero aqui convidar você então a divulgar. Hoje é sexta-feira, nós vamos ler Mateus capítulo 7 e vamos mergulhar e entender tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, em nome de Jesus. Então, quero também dar as boas-vindas a Cartas do Reino, a Isaele, que está conosco hoje. Deus abençoe você, o Miguel. A pastora Tati, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que bom que vocês estão aqui conosco. Minha família está toda feliz aqui hoje. Minha mãe estava de viagem. Quase um mês, voltou, acabou de chegar, as crianças aqui estão animadíssimas, a minha esposa feliz demais que a sogra voltou, não vê a hora de preparar um café da manhã maravilhoso para ela, e eu estou aqui com vocês, feliz da vida. É isso. Tudo bem? Tá bom. Bom, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, pegue aí a sua caneta. Olha, gente, estou muito feliz. Tem duas coisas aqui na minha casa que eu fico feliz quando acaba. Sério. Duas coisas que quando acaba eu fico muito feliz. Primeira delas é o óleo de unção. Aqui, quando acaba um frasquinho de óleo de unção, eu fico feliz da vida, porque significa que eu estou ungindo a minha casa, ungimos os nossos filhos todas as noites, ungimos a nossa casa todos os dias. Então, é tão feliz quando acaba um óleo de unção, porque o óleo de unção, ele é o símbolo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando acaba um vidrinho de óleo de unção, a gente fica feliz. E outra é quando acaba a caneta. Então, hoje acabou a minha caneta ontem, eu estou com a caneta nova aqui, que significa que a gente tem escrito e estudado, tá bom? Então, quero aproveitar, estou dando aqui tempo para você convidar outras pessoas. Bom dia, Mônica, bom dia, Isabel Paião, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que bom que vocês estão conosco nesta manhã de sexta-feira, em nome de Jesus. A Ana que chegou também, a Delícias da Dina, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Bom, lembrando você que o Clube do Livro ele tem um manual, você pode adquirir o nosso manual prático de leitura bíblica no link que está aqui na minha bio. Você tem aqui, deixa eu só melhorar aqui a nossa, pronto.
você tem o link para você poder acessar o nosso manual de leitura bíblica. Você clica lá, você vai fazer o download de um PDF gratuito para você poder acompanhar e entender melhor como funciona uma boa leitura bíblica. Lá eu vou te dar algumas dicas práticas, eu vou te dar um panorama a respeito da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, como que a Bíblia é distribuída em livros, como a Bíblia, o que cada livro representa, contexto histórico, a importância de conhecer o contexto histórico, a importância de você, ao ler a Bíblia, definir quantos capítulos você vai ler, definir qual é a versão da Bíblia que você vai ler, definir a importância de marcar os versículos-chave, as palavras-chave, a importância de você fazer um resumo daquilo que você leu para que você grave. Então, tudo isso você encontra disponível no nosso manual prático de leitura bíblica, que está disponível tanto aqui no nosso Instagram, para você que está ao vivo, quanto no YouTube e nos agregadores de podcast. Você vai encontrar lá uma parte de links. A bio é aquela descrição que aparece no perfil da pessoa. Você vai lá, links, aí vai aparecer manual prático de leitura bíblica. Amém? Então, falei demais já até aqui, mas agora eu quero orar com você para nós lermos então Mateus capítulo 7. É o capítulo que nós vamos ler nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, muito obrigado pelo teu amor que nos alcança, obrigado, Senhor, porque nós já estamos há tantos meses nesse projeto tão transformador, pelo menos para mim, Senhor amado, de leitura da tua palavra, ler a Bíblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e entender, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Isso é tão gratificante. Obrigado por aqueles que estão comigo aqui ao vivo, peço que o Senhor abençoe, Senhor amado, cada família conectada aqui agora, cada vida conectada conosco, que a bênção do Senhor alcance os nossos preciosos irmãos, que teu Espírito Santo fale conosco, libere sobre nós. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que os céus se abram nessa sexta-feira sobre a nossa vida, de forma espiritual, nós possamos ser visitados pelo Senhor. Esse é o desejo do meu coração, esta é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Traga a revelação do céu. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, Rose, bom dia, Zana, bom dia, Stefano, bom dia, Rejane, bom dia, Blandina. Deus abençoe a sua vida. Mande um grande abraço para minha amiga Flávia, em nome de Jesus. Bom, nós lemos ontem Mateus capítulo 6 e ontem nós falamos sobre a prioridade do reino. A prioridade define a provisão, e nós falamos que a prioridade é o reino e a justiça. Nós falamos muito ontem que a palavra-chave do capítulo 6 é o secreto na generosidade, o secreto na oração, o secreto no jejum. Nós falamos que o contexto de Israel, em Mateus capítulo 6, em boa parte em todo o capítulo, em todo o livro, todo o evangelho de Mateus, em todo o livro, o contexto de Israel era de opressão, de domínio, de precariedade. E Jesus, então, ele chega trazendo uma mensagem de esperança, cuidado ao povo de Israel. O capítulo 6 também fala sobre oração, perdão, disciplinas espirituais e relações humanas. A oração do Pai Nosso mostra a construção em palavras da lei de Moisés, os ensinos dos profetas e a verdade do cumprimento da promessa em Jesus. Nós falamos também ontem sobre doxologia, no versículo 13 do capítulo 6 de Mateus, que é a adoração em palavras escritas. Então, isso é o que nós vimos ontem. Hoje, nós vamos encerrar, dentro do nosso panorama de Mateus, do Evangelho de Mateus, os 3 versículos que Jesus estabelece como uma mensagem para cumprir a lei e para aperfeiçoar a lei. Então, dentro do nosso panorama bíblico, os 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, começando lá pelo sermão das bem-aventuranças, é Jesus dizendo que ele é o cumprimento da promessa e aperfeiçoando a lei de Moisés e dos profetas. Então, hoje nós encerramos essa parte deste panorama e nós vamos dar sequência então a partir de segunda-feira em Mateus capítulo 8, numa nova jornada do Evangelho de Mateus. Amém? Então, qual que é a visão geral de capítulo 7? A visão geral de Mateus capítulo 7 é o que acontece quando nós ouvimos ou quando nós ignoramos a palavra de Jesus.
certo? Então, o que acontece quando nós ignoramos a palavra de Jesus? Ou o que acontece quando nós ouvimos a palavra de Jesus? Esse é o tema central do capítulo 7. O que nós fazemos com aquilo que Jesus está falando? Então, Mateus capítulo 5 fala do nosso coração. Mateus capítulo 6 fala do secreto. Mateus capítulo 7 fala da nossa decisão prática em relação à palavra de Deus. Desculpa, eu estou me ajeitando. Opa! O pastor caiu aqui na live. Espera aí que eu estou me ajeitando aqui. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Eu estou ajeitando aqui para ficar tudo mais fácil para nós. Pronto. Então, estou com a minha Bíblia nova versão Almeida e atualizada, e eu quero ler com você então Mateus capítulo de número 7, versículo 1, que diz assim: o hábito de julgar os outros, o hábito de julgar os outros. Esse texto também aparece lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 37 a 42. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgam, ou com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Olha só que interessante. Então, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Olha só que interessante. Então Jesus, ele já começa o capítulo 7, ou o capítulo 7 já começa com o hábito de julgar os outros. Ou melhor, nós podemos ver aqui do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos como Jesus está nos ensinando as nossas relações interpessoais. Nós precisamos aprender, e aqui eu quero compartilhar algo com você, estou anotando aqui no meu caderno sobre esse tema, relações interpessoais. O que acontece? Um dos maiores desafios da nossa fé é a forma como nós lidamos com o nosso semelhante ou como nós lidamos com o nosso próximo. É muito interessante você perceber que o Evangelho de Mateus e todos os Evangelhos e a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela trata sobre um tema. Se alguém me perguntasse para mim, e eu quero que você esteja muito conectado aqui comigo, de preferência anotando tudo que o pastor Alex está falando aqui com você, em nome de Jesus, e aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. O que eu quero que você entenda? Se alguém perguntasse para mim hoje assim: pastor Alex, como você definiria o reino de Deus em uma palavra? Qual é a palavra que você usaria para definir o reino de Deus? Não pode ser duas, não pode ser três, é uma só. Eu responderia para essa pessoa, eu resumo o reino de Deus em uma palavra, e a palavra é relacionamento. Inclusive, eu quero que você escreva aqui no comentário, no chat, relacionamento. Escreva essa palavra aqui no chat para que eu saiba que você está me acompanhando. Relacionamento. Por que você definiria assim, pastor? Primeiro, porque o evangelho é relacionamento entre eu e o meu Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Relacionamento com o Pai. Esse é o Evangelho. Segundo, relacionamento com o meu irmão. Assim como eu sou um com o Pai, que vocês também sejam um, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Porque assim como eu sou um com o Pai, vocês também são um comigo, um com os outros, e esta unidade, é por meio desta unidade que Deus ordena a bênção. É por meio da unidade que Deus ordena a bênção. Ou seja, eu preciso ter um relacionamento firme com Deus e eu preciso ter um relacionamento saudável com o meu irmão. Certo? E terceiro lugar, eu preciso ter um relacionamento saudável comigo mesmo, com a minha história, com a minha vida. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: ame ao próximo como você ama a si mesmo.
Então, o reino de Deus, ele é fundamentado no relacionamento. O relacionamento com Deus, com o próximo e comigo mesmo. É isso que quando a Bíblia fala sobre a altura, a largura e a profundidade da cruz. A altura, a largura e a profundidade da cruz. É isso que nós estamos aprendendo quando o texto bíblico fala sobre isso, certo? Por quê? Porque a nossa vida em Deus é este relacionamento. A altura da cruz, ela fala a respeito do meu relacionamento vertical. A largura da cruz fala a respeito do meu relacionamento, das minhas relações interpessoais. E a profundidade da cruz fala do meu relacionamento comigo mesmo. Então é muito importante que a gente tenha essa visão, que nós tenhamos esse discernimento. Olha só, deixa eu só pegar o texto aqui para vocês, para que a gente possa ler junto, certo? Só para a gente pegar aqui, deixa eu... Você está recebendo aí? Você está conseguindo entender? Então, quando Jesus, no capítulo 7, no versículo 1 ao 6, ele já começa falando sobre relacionamento, na verdade, ele está dando continuidade na sua mensagem de profundidade, de estabelecer o reino de forma preciosa e poderosa, de estabelecer o reino na sua mais pura essência. Então, deixa eu só pegar o texto aqui para nós lermos sobre isso. Efésios, capítulo 3, versículo 18. Aqui, ó. Efésios capítulo 3, versículo 18. Olha só. Isto, Paulo escrevendo, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude. Gente, que palavra preciosa! Então, nós conectamos isso, relações interpessoais, Efésios, capítulo 3, versículo 18. Altura, largura, comprimento e profundidade. Isso aqui é o segredo do relacionamento saudável. Paulo já está dizendo isso. E quando ele encerra esse versículo, ele diz: para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando Jesus aqui ele fala sobre o julgar os outros, à medida que você vai julgar os outros, Jesus está dando uma aula sobre relações interpessoais. Porque quando você entende que aquilo que você semeia, você colhe, aquilo que você verbaliza, você acaba recebendo de volta, você começa a dar mais atenção às suas relações, às suas amizades e à forma como você se relaciona com o seu próximo. E aí você está estabelecendo um fundamento do reino. Então, cuidado como você lida com os seus relacionamentos. O cristianismo, guarde isso que eu vou te falar, o cristianismo não existe sem relacionamento. O cristianismo não existe sem relacionamento. Nós somos formados na nossa concepção como seres gregários. Se você está com o seu caderno de anotações, anote isso. Nós somos seres gregários. O que é isso? O que é ser um ser gregário? Nós somos seres gregários. O que isso significa? Nós fomos constituídos e estabelecidos, existe em nós a necessidade de relacionamento. Nós não temos, todos nós fomos gerados, formados, criados para nos relacionar uns com os outros. Nós não fomos criados para ficar isolados ou estarmos sozinhos. Vou te dar um exemplo prático disso. Toda doença emocional, todo desafio emocional que eu e você enfrentamos, a primeira coisa que acontece quando você está ou com ansiedade, ou com depressão, ou enfrentando crises de pânico, a primeira coisa que acontece comigo e com você é o isolamento. Nós temos a tendência a nos isolar quando nós estamos doentes nas nossas emoções. Por quê? Porque esse isolamento é o sintoma que mostra o quão mal nós estamos. Quanto mais isolado, quanto mais sozinho eu quero ficar, mais doente eu estou, mais emocionalmente fragilizado eu estou. Por quê? Porque eu fui gerado por Deus para me relacionar. Lá atrás, lá em Gênesis, Deus diz: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora.
Porque não é bom que o homem fique só. Porque Deus já sabia que ele foi formado para se relacionar. Pastor, está muito profundo isso, graças a Deus. Mas preste atenção. Desde a criação, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe trindade sem que os três estejam em comunhão. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Esta é a habitação de Deus, consegue entender? A habitação de Deus não é o isolamento, mas é a comunhão com o Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a forma que o Espírito se move, é a forma que o nosso Deus se move, é por meio do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Deus cria o homem e diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele está dizendo que nós temos dentro de nós essa mesma essência da Trindade em nós. Está pegando isso? Por isso que nós somos corpo, alma e espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós fomos feitos e a nossa essência, a nossa estrutura humana, ela não é uma estrutura humana individual, mas é uma estrutura humana que em si ela já refere-se à Trindade, corpo, alma e espírito. Nós nos relacionamos e nós só vivemos à medida que nós nos relacionamos. Eu sei que eu estou pegando alguns de vocês aqui falando isso, mas é importante que você tenha relacionamentos saudáveis. Então, esse é o primeiro ponto, hein? Esse é só os primeiros 6 versículos do capítulo 7. Continuando. Amém? Continuando aqui, vamos lá, firmes e fortes. Tá. Então, continuando aqui. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar. Esse texto é muito legal porque ele fala sobre o cisco no olho do outro, a trave no nosso próprio olho. Isso aqui fala muito sobre, e não é uma correção de Jesus no sentido de que nós não podemos servir ao nosso irmão ajudando e admoestando eles. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos nós somos aptos a admoestar uns aos outros. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, não queira você corrigir o outro sem que você não preste atenção em como está a sua própria vida hoje. Porque você só vai poder amar o seu irmão se você primeiro se amar. Você só vai poder cuidar do seu irmão, da sua irmã, se você primeiro se cuidar. Então, o cisco, a trave, fala justamente sobre isso. Tá bom? Continuando, versículo de número 7. Aí Jesus encoraja a oração e ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Você já marca o versículo 12? Por quê? Porque o versículo 12... ele tem uma verdade dentro dele no contexto de todo o livro, todo o Evangelho de Mateus, que é Jesus como cumprimento da promessa. Jesus como o cumprimento da promessa. Aqui Jesus está estabelecendo que ele, mais uma vez, está dando sequência no cumprimento daquilo que Moisés e os profetas falaram. Eu tenho falado isso com vocês desde o capítulo 1 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Ele apresenta Jesus como cumprimento da promessa. Então, Jesus aqui está dizendo o seguinte, olha, eu sou a lei, eu sigo a lei, eu vivo a lei e aquilo que os profetas falaram. Mas eu também trago para vocês um aperfeiçoamento dessa lei. Então, quando ele fala encoraja a oração, e ele fala aqui sobre a natureza humana, nós temos que entender também mais uma vez o contexto que foi falado e que nós estamos trazendo à tona. Lembre-se, 400 anos que os profetas não falavam. 400 anos que Deus não falava à nação de Israel.
400 anos que o povo estava passando por um processo não só de afastamento de Deus, não só do exílio, do pós-exílio, não só do distanciamento da verdade da lei de Moisés e da lei dos profetas, mas também de uma imposição do Império Romano. Então, Israel, o povo, estava totalmente fragilizado, totalmente fragilizado. Então, Jesus está restaurando a dignidade do povo. A mensagem de Jesus, como cumprimento da promessa, tem muito a ver com a dignidade ou com a restauração da dignidade espiritual da nação de Israel. Esse texto eu vou ler de novo e agora com esse pensamento que eu falei para você, com essa verdade ou com essa contextualização, eu vou ler de novo e você vai entender quão fortes eram essas palavras de Jesus. Veja, então Jesus está falando para um povo que está fragilizado, emocionalmente abalado, espiritualmente devastado, se sentindo inferiorizado, se sentindo abandonado, julgado por um outro povo estrangeiro. E aí vem Jesus e fala o seguinte, olha só, vou ler de novo e aí você me diz depois que eu terminar de ler esses versos se não fez mais sentido agora depois dessa contextualização. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus e sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus ele estabelece aqui algumas outras verdades. Fez mais sentido, não fez? Você imagina você estar opresso por um povo inimigo, passando por uma escassez, passando por uma mentalidade de escravidão, passando por uma mentalidade de culpa, de abandono. E aí chega alguém com toda a autoridade e diz, olha, peça, porque você vai receber. Bata, porque a porta será aberta. Isso gera esperança. O que Jesus está fazendo? Ele está trazendo a esperança do céu e colocando ela no coração daquele povo. Trazendo a esperança do céu e colocando no coração daquele povo. Isso é muito, muito precioso. E aí, olha só, guarda isso no teu coração porque isso aqui é muito precioso. O que pede recebe, a quem busca encontra, a quem bate a porta será aberta. Isso aqui no versículo de número 7. Aí olha só o versículo de número 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Olha só o que nós vamos ver aqui. Deixa eu só pegar aqui o que a Bíblia de Estudos Plenitude diz, certo? Sinóticos, Lucas, final de Lucas. Deixa eu só pegar aqui porque é algo muito interessante. Um segundinho. Enquanto isso, você vai colocando aí. Jesus é a resposta da minha oração. Jesus é a resposta da minha oração. Jesus é a resposta da minha oração. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui, ó. Graças a Deus. Ó, quando ele fala sobre a porta larga, preste atenção, que ele está dizendo aqui, ó.
Suspeite das coisas que sejam populares ou favorecidas pela maioria apegada às coisas mundanas. Compreenda que o mal origina-se no coração. Compreenda que os resultados da vida e trabalho individuais são melhores indicações de motivos pessoais do que aparências ou reivindicações. Esteja prevenido de que você na prática demonstra seu relacionamento com Jesus. Nunca subestime a obediência. Saiba que muitos que esperam a aprovação divina receberão a censura ou mesmo o julgamento ao invés da mesma. Cuidado ao julgar a si mesmo e ao seu sucesso de acordo com os padrões humanos. Lembre-se que a popularidade e a aprovação humana não indicam necessariamente a aprovação de Deus em uma situação. Compreenda que a autoridade do reino e os sistemas e a autoridade do mundo frequentemente são opostos. Ou seja, cuidado com a necessidade de querer agradar o mundo e querer agradar a Deus, achando que agradando ao mundo você está encontrando favor em Deus. Agora, vamos olhar para esse texto ainda com a perspectiva do contexto que Jesus encontra a nação de Israel, quando ele dá início ao seu ministério. O que acontece aqui que é muito importante? Quando ele fala, cuidado com a porta larga, é porque assim, você imagina que você está num lugar onde você tem a sua cultura, você tem a sua lei. Ela é muito específica, muito direta e ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E nesse mesmo ambiente chega uma outra cultura, um outro povo com uma outra verdade, com uma outra cultura, não uma outra verdade, mas uma outra cultura, e ela sobrepõe a sua. É o que está acontecendo aqui. Então você tem o Império Romano com a cultura romana e você tem o Israel com a cultura de Deus, a cultura do céu, a lei de Moisés, a lei dos profetas, um único Deus, o Deus dos exércitos de Israel. E aí você vem uma cultura pagã, e você tem que coexistir com essa cultura. Esse é o contexto aqui. Então, o povo que ali estava em Jerusalém, em Israel, em Cafarnaum, em Nazaré, em Belém, o povo que estava em Israel, eles estavam sobre essa cultura. Então, quando Jesus ele chega, ele diz assim, olha, vocês precisam definir algo. Ou vocês continuam com essa porta larga, ou vocês continuam entrando por essa porta larga, ou vocês entram pela porta estreita. O que é isso? Ou vocês continuam trafegando entre a lei do Império Romano e a lei de Deus para a vida de vocês, e continuam vivendo assim, mas vocês vão colher o fruto disso, ou vocês entram pela porta estreita. O que é a porta estreita? Eu estou num povo que está sob um domínio de um outro império, com outra cultura, com uma outra verdade, com uma outra fé, mas mesmo assim eu decido permanecer firme na porta que o Senhor abriu para mim. A porta estreita aqui, ela é perseverar na lei e nos profetas. É perseverar, mesmo estando sob o domínio do Império Romano, é perseverar na lei de Deus. Trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade hoje. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Hoje, nós temos a lei de Deus para a nossa vida, nós temos a graça do Senhor e o favor de Deus que nos alcança. Só que, em contrapartida, nós temos ideologia de gênero, nós temos imoralidade exacerbada, nós temos aqui a nossa carne gritando e os pecados da carne cada vez mais latentes e muito mais fáceis e muito mais aceitos pela sociedade. Então o que acontece? Nós temos uma série de situações que são lançadas sobre nós e que são toleradas, aceitas e até incentivadas por esse governo. Quando eu falo governo, então entenda que tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que a palavra não indica, é aquilo que vem externo. A sociedade pós-moderna é assim. Eu tenho a maldição da comparação nas redes sociais, eu tenho a ideologia de gênero, eu tenho a educação positiva, eu tenho a imoralidade exacerbada, eu tenho distorção de identidade que tenha sido aceita com muita naturalidade e muita normalidade. Só que eu tenho a palavra de Deus. E aí Jesus chega e fala assim, olha, ou vocês continuam vivendo achando que é normal você servir a Deus e servir a esse mundo, ou vocês lembrem-se que o único caminho que eu sempre estabeleci foi a porta estreita. A porta da verdade, da palavra, o caminho que eu devo seguir. Fez sentido para você?
Então Deus está trazendo para eles assim, olha, mesmo que você esteja aqui e que o Império Romano traga para vocês facilidades, não se esqueça que só existe um caminho. Só existe um caminho. Continuando, versículo de número 15. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçado de ovelhas. Cuidado com eles, porque eles apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém não pode produzir frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecerão. A grande pergunta é: que tipo de fruto eu tenho dado? Que tipo de fruto eu tenho dado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Escreva aqui. Faça essa pergunta aqui nos comentários para você mesmo. Escreva ela. Que frutos eu tenho dado? Que tipo de frutos eu tenho dado? Essa é a pergunta que você tem que escrever aqui. Que tipo de frutos eu tenho dado? E essa é a reflexão que eu e você nós temos que fazer. Certo? Essa é a pergunta que eu e você nós temos que fazer. E nós temos que entender que muitas vezes a nossa palavra não condiz com a nossa ação. A nossa palavra é uma e o nosso fruto é outra. E é isso que nós temos que prestar atenção. Porque o mundo vai olhar para nós e vai ver assim, poxa, eles falam tanto sobre amor, mas não amam. Eles falam tanto sobre compaixão, mas não exercem misericórdia. Eles falam tanto sobre adoração, mas estão corrompidos. Eles falam tanto sobre fé, mas não acreditam que a palavra de Deus é a verdade. Então, o que acontece? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha, o fruto vai determinar qual é a árvore. Então você não vai numa mangueira esperando encontrar maçã. Você não vai numa macieira esperando encontrar laranja. Você não vai numa amoreira esperando encontrar jaca. Você vai na árvore esperando encontrar o fruto pela qual ela foi designada a dar. Eu não olho para uma árvore de manga, que eu sei conhecer qual é uma árvore de manga, por isso que eu estou falando isso, e vou esperar ver ali, olha que jaca bonita. Não. Eu vou numa árvore de manga e espero ver mangas. E é assim que as pessoas olham para mim e para você. Elas olham para você que se diz cristão e esperam ver em você Cristo. Olha só que interessante isso. As pessoas olham para mim e para você e elas esperam ver Cristo. E quando elas não veem, elas ficam confusas. Tem alguma coisa errada aí. A árvore não condiz com o fruto. A árvore não condiz com o fruto. A placa que está lá, né? Porque hoje em dia tem muito moda você ter árvore e ter uma placa embaixo falando que a árvore é aquela. Então a pessoa olha e fala assim, Alex, pastor, crente. Aí ela olha para o fruto e fala, mas tem alguma coisa errada, acho que a placa está errada. Meu Deus, isso é muito sério, né? Vamos lá. O mundo exige que devemos nos moldar a ele, e isso não vem de Deus. Exatamente, o mundo exige que nós nos moldemos a ele, mas nós não vamos nos moldar, porque nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Então, e aí tem outro detalhe. Porque não é só o fruto que eu produzo, mas é o fruto de quem eu sigo, de quem eu ouço. E aqui tem um detalhe que não pode passar despercebido no versículo 15. Falsos profetas. Nós estamos num tempo de falsos profetas. A Márcia coloca aqui, nós não podemos ser sabor crente, nós temos que ser crente de verdade, né? A Márcia toda conectada nas trends das redes sociais. Então, nós precisamos tomar cuidado porque falsos profetas existem. Deixa eu te dizer algo sobre falsos profetas. Os falsos profetas, eles não são como você imagina que eles sejam, hein? Os falsos profetas, eles não mostram e eles não dizem que são falsos profetas. Os falsos profetas, eles falam muito bem.
Os falsos profetas são extremamente carismáticos. Eles são extremamente agradáveis naquilo que eles falam e como pessoa, como eles são. Os falsos profetas, eles têm a capacidade de ganhar o seu coração. E com uma mão eles dão algo e com a outra eles tiram algo de você. O falso profeta não é algo que você identifica porque ele tem uma cara feia, porque ele tem uma palavra ruim, porque ele é ignorante ou porque ele não sabe, não conhece a palavra. O falso profeta é aquele que tem a capacidade de iludir, de enganar. E ele vai fazer isso assim, com uma boa aparência, com uma boa palavra, com uma boa comunicação, com uma boa narrativa. E aí quando você vê, quando você menos espera, você já foi fisgado. Quando você menos espera, você já foi laçado. E aí você começa a se sentir culpado por estar com essa pessoa. Você começa a se sentir culpado de pensar, será que eu tô no lugar certo? Mas se eu sair, ele vai ficar chateado, vai ficar triste. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pastor, como que eu sei se é um falso profeta ou não? A principal forma de entender se é um falso profeta ou não é pela palavra. Tudo você tem que passar pelo filtro da palavra, não tem jeito. Eu e você precisamos passar tudo pelo filtro da palavra. Se você não conhece a palavra, você tem 99% de chance de ser enganado por um falso profeta. Agora, quando você conhece a palavra e o falso profeta libera uma mentira, você fala, peraí, isso aí não é de Deus não, porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus não fala sobre isso. O que você está falando aí não está certo. Então, primeiro ponto, conhece a palavra, porque você vai passar tudo pelo filtro da palavra. Segundo, discernimento de espírito. Esta é uma arma que poucos crentes oram. Deus deu para nós essa arma chamada discernimento de espíritos. Vou pegar um exemplo prático da Bíblia que a gente vai ler mais para frente aqui no Evangelho de Mateus. Quando Pedro fala para Jesus assim, olha, Jesus fala sobre a missão, sobre o ministério, e Pedro fala, não, pelo amor de Deus, não vou deixar que você morra, não vou deixar que isso aconteça. O que Jesus fala? Ele não fala para Pedro. O que ele fala? Ele fala, arreda de mim, Satanás. Ele não está falando para Pedro. Ele está falando para o demônio e para o diabo que está aproveitando da fala de Pedro para tentar minar o ministério de Jesus. Isso é discernimento de espírito. Ele não está falando diretamente para Pedro, mas para o demônio, para Satanás que está usando a vida de Pedro naquele momento para desencorajar o ministério de Jesus. Certo? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que ter esse zelo. Então, palavra e discernimento de espírito. Vamos voltar aqui que algumas pessoas colocaram algo aqui. Vamos lá, a Rose colocou aqui. Pastor, o Stefano diz que o Império Romano está ainda em várias maneiras. Stefano, exatamente isso. Quando eu dou aula de História da Igreja, eu estou para gravar esse curso de História da Igreja para disponibilizar. O que a gente fala? O Império Romano não é só um lugar geográfico, mas é uma cultura, é uma mentalidade. Toda a sociedade ocidental, guarde o que eu estou falando, toda a sociedade ocidental é influenciada, ou foi, na verdade, influenciada pelo Império Romano. As leis, a cultura, a sociedade, ela é fundamentada naquilo que o Império Romano estabeleceu. Por isso, Stefano, que o Império Romano ainda é muito... Mesmo que ele tenha caído, ele ainda existe por meio das leis, por meio da cultura, por meio da organização da sociedade civil. Isso é verdade. A Márcia colocou aqui, a pastora Adriana há pouco tempo pregou que chegou o tempo de conferir nas escrituras o que tem sido pregado. A gente precisa conferir nas escrituras o que tem sido pregado. Existe a teologia coach, existe a teologia triunfalista, existe a teologia que não acredita nos dons do Espírito, e todas elas nós precisamos trabalhar e nós precisamos entender à luz da palavra, para que nós não sejamos enganados. Amém? Meu Deus, quanta coisa, né? Eu fico tão feliz de ler a Bíblia com vocês.
Então, cuidado com os frutos. Pense muito sobre os frutos, e eu estou notando aqui, então, falsos profetas, os frutos que nós temos dado. Tudo isso é o que nós estamos vendo aqui na nossa aula de hoje, certo? Continuando, versículo de número 21. Quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome nós não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês que praticam o mal. Olha só que interessante isso. Muitas vezes a gente pega o versículo 21 até o versículo 23 e trabalha ele de forma isolada. Muitas pregações, inclusive, muitas pregações. Você pega esses versículos de forma isolada. Pode pegar? Pode pregar? Óbvio que pode. Mas quando você amplia ele e você traz o contexto prévio, fica muito mais interessante, não fica? Então, pastor, o que você está querendo dizer? Então, Jesus fala sobre falsos profetas, Jesus fala sobre frutos que os cristãos estão dando, que o povo está dando, e depois ele fala sobre aqueles que serão lançados fora porque Jesus não os conhece. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, gente, não caiam no erro de achar, porque vocês são judeus, porque vocês são herdeiros da promessa, e se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, que vocês serão conhecidos no céu. Não é assim que funciona. Jesus está deixando isso muito claro. Ele está dizendo o seguinte, preste bastante atenção. Os falsos profetas vão enganar muitos. E os falsos profetas vão roubar vocês da verdade da fé. E aí vocês não vão gerar frutos. E aí vocês vão querer chegar lá no dia do juízo, achando que são herdeiros de Abraão, filhos da promessa, e que está tudo bem só por isso. E eu vou olhar para vocês e vou falar, eu não vos conheço. Eu não tenho relacionamento com vocês. Esse conhecer não é que Deus não sabe quem eles são. Não é que Deus não sabe quem eles são, o que eles fizeram, onde eles estão. É porque Deus diz, eu sei quem vocês são, mas vocês nunca tiveram relacionamento comigo e eu nunca tive relacionamento com vocês. Ou seja, não basta ir à igreja, não basta servir no ministério, eu preciso ter uma compreensão clara de que Deus espera de mim um posicionamento de fé e uma atitude que condiz com a minha fé. Tudo bem até aqui? Fez sentido para você? Então, é muito importante a gente ter essa visão. Continuando, versículo 24, estamos acabando. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Olha só que interessante. Aqui Jesus está falando sobre prática. Prática. Uma fé viva é uma fé prática. Uma fé viva e uma fé prática. Ou seja, eu conheço e eu pratico. Eu sei e eu faço. A Isaeli está dizendo que no Ceará nós falamos, não conheço, mas sei quem é. É verdade, não conheço, mas sei quem é. A Rose e o Stefano estão dizendo, sim, pastor, aqui quando aprendemos história eles dizem a mesma coisa, somos fruto do Império Romano, exatamente. Então, e nós aqui no Brasil a mesma coisa, tá? A sociedade é estruturada
com base nas leis e na organização do Império Romano. Agora, é interessante aqui sobre esse versículo de número 24 ao 27, quando ele fala sobre a forma como nós praticamos a palavra, ou como nós recebemos a palavra e como nós vivemos a palavra. Aqui vai uma dica que eu quero que você escreva aí nos comentários, certo? Eu preciso conhecer e praticar. Escreva aqui nos comentários. Eu preciso conhecer e praticar. O que acontece hoje? Nós conhecemos a palavra, mas nós não praticamos. Nós não praticamos. Conhecer a palavra, mas não praticar a palavra é inútil. É inútil. Não tem sentido. O apóstolo Tiago, ele inclusive fala, sede praticantes, não apenas ouvintes da palavra de Deus. Gente, nós precisamos entender que uma coisa é conhecer e outra coisa é praticar. Pastor, fala um pouco mais sobre isso. Falo. Mesmo que você não tenha pedido, eu vou falar. O que nós estamos vivendo? Vamos linkar de novo. Assim como nós estamos linkando o contexto histórico do livro que nós estamos lendo, vamos linkar o contexto histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos em uma sociedade pós-moderna. Pastor, qual é a marca da sociedade pós-moderna? Quando o mundo é distribuído em eras, certo? Então o mundo é distribuído em eras. Era medieval, era das sombras, inclusive a igreja se encaixa dentro dessa realidade, certo? A era moderna e agora nós estamos na era pós-moderna. Quando começou a era moderna? Começou quando nós tivemos o marco da invenção da imprensa. A era moderna começou no marco da invenção da imprensa. E é interessante que as eras, à medida que o tempo avança, os saltos que elas dão, a mudança desses tempos ou dessas sociedades, ela diminui. Então, quando você olha a era medieval, ela é enorme. Quando você olha a Idade das Trevas, ela é grande. Quando você olha a história do mundo, você tem grandes períodos que determinam uma era, em anos. Mas aí você vai vindo mais perto dos nossos dias, esse tempo de eras ele vai diminuindo. O tempo entre as sociedades, a era vai diminuindo. E aí o que acontece? Nós temos então a invenção da imprensa, lá com Gutenberg, onde as coisas começam a ter uma velocidade maior de impressão. Começamos ali a era moderna. Começamos também a era moderna quando? Quando o pensamento iluminista ele veio querendo trazer luz a um pensamento que ia contra aquilo que a igreja falava. Então preste atenção. A igreja, por muito tempo, determinava o rumo da sociedade civil. Era o clero que determinava. Você já deve ter assistido filmes de época, por exemplo, em que tem um rei, mas do lado do rei tem ali um papa, tem um arcebispo, um bispo, alguém da igreja. E geralmente essa é a figura maligna nesses filmes, porque ele é como se fosse um conselheiro do rei e dá conselhos ruins que atendem à necessidade do clero ou à necessidade da igreja. Então a igreja ela tinha uma forte influência na sociedade, nos impérios. Isso aí é uma coisa muito, muito louca que não vou me aprofundar aqui. Mas o que acontece? Então, a era moderna, imprensa, a clareza, a luz dos pensamentos, tentando tirar da igreja o domínio do pensamento. E aí vem a pós-moderna. A sociedade pós-moderna ela é marcada pela velocidade da informação. E ela tem como marco a criação da internet, da World Wide Web. Se eu não me engano é isso que significa www. Tô meio enferrujado aí nessa área da comunicação. Mas, quando veio a internet e a velocidade da comunicação, nós entramos num novo tempo da sociedade, que é a sociedade pós-moderna. Então, hoje, nós podemos dizer o seguinte, nunca, isso aí não sou eu que digo, mas as pesquisas dizem, nunca na história da humanidade as pessoas souberam tanto. Hoje, uma criança de 6, 7 anos tem mais conhecimento do que um rei da Idade Média. Olha só que absurdo.
Hoje, uma criança de 6 anos tem mais conhecimento do que um rei tinha na Idade Média. Só que uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter a sabedoria para aplicar o conhecimento. E esse é o desafio da nossa realidade hoje, do nosso contexto histórico e social. Nós nunca soubemos tanto, mas ao mesmo tempo nós nunca praticamos menos. Nunca praticamos tão pouco como praticamos hoje. Então, esse antagonismo da sociedade pós-moderna tem determinado como nós vivemos a nossa fé hoje. A nossa fé hoje ela é muito impactada por tudo isso que nós estamos vivendo na sociedade pós-moderna. Ou seja, é a sociedade que sabe muito, que conhece muito, mas pratica muito pouco. Vou te dar um exemplo. Nunca se falou tanto sobre causas sociais. Você sabia disso? Mas também nunca se fez tão pouco sobre causas sociais. Eu estou falando, não é de você tirar selfie falando preocupado com as baleias do Ártico. É você fazer algo em prol daquilo que está incomodando você. Se você tem filho adolescente, você sabe do que eu estou falando. Se você é adolescente, você sabe do que eu estou falando. Você tem um desejo enorme, o seu filho tem um desejo enorme de fazer alguma coisa, mas ele não levanta do sofá. Não é assim que funciona? Por quê? Porque nunca soubemos tanto e, ao mesmo tempo, em contrapartida, nunca praticamos tão pouco. Aliás, eu não estou conseguindo construir essa sentença. Então, nós sabemos muito e fazemos pouco. Talvez o simples é o melhor. Fez sentido para você? Então, nós precisamos praticar. E ele encerra. E aqui é o fim do Sermão da Montanha, que começou lá em Mateus capítulo 5. Então, ele encerra dizendo: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E aqui vem um outro ponto e eu prometo que vou encerrar com isso agora. Quando ele fala, aqui Mateus traz do seu relato, ele fala que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, porque tem uma diferença. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que copiavam as leis e que copiavam os pergaminhos para que todos pudessem conhecer a lei de Moisés e a lei dos profetas. Então, eles eram aqueles que copiavam. Então, por copiar, eles sabiam. Então, eles transferiam conhecimento. Olha a chave aqui no final do Sermão da Montanha. Os escribas, eles transferem conhecimento. Jesus não. Por que as pessoas ficaram maravilhadas? Porque Jesus ensinava com autoridade. Que autoridade é essa? Porque ele era a própria autoridade, ele era o próprio governo, ele era a própria lei que ele estava cumprindo e aperfeiçoando. Então ele não estava falando de algo que ele ouviu ou que ele copiou de alguém. Ele estava falando de quem ele era e do que ele carregava. Então as pessoas ficavam maravilhadas não porque elas estavam simplesmente recebendo conhecimento, mas porque elas estavam vendo a história que eles ouviram desde sempre sendo verbalizada, mas também em uma pessoa diante deles. Isso é muito precioso, isso é maravilhoso. Amém? Então é isso que nós vimos aqui e nós encerramos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Graças a Deus por isso. Amém? Como Deus foi bom conosco. Recebeu tudo aí? Quais foram os versículos que eu marquei? Versículos de número 6, 7, 12. Versículo de número 15 e número 20 e versículo de número 28. Existe uma palavra que não está aqui, está aqui. A palavra no versículo 24, prática ou pratica, ou a palavra prática, nós precisamos praticar a palavra. Então,
Mateus capítulo 5 fala sobre o coração, Mateus capítulo 6 fala sobre postura e reverência e Mateus capítulo 7, o encerramento do Sermão do Monte, fala sobre a prática de todas essas verdades. A prática de todas essas verdades. Querido, eu espero que eu tenha conseguido servir você de alguma forma nessa manhã. Espero que eu tenha conseguido abençoar, ser instrumento nas mãos de Deus para que a bênção pudesse alcançar a tua vida nessa manhã. E ouso te pedir, seja praticante da palavra. Seja praticante da palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por tudo que nós vivemos e por tudo que nós recebemos do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Deus, que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como verdade, que nós possamos vivê-la, que nós possamos desfrutar dela. Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, ter ações que dizem, Senhor amado, da importância que está na Tua presença e praticar a Tua presença e ter atos de justiça, de amor em favor aos nossos irmãos. Pai, que a verdade que nós lemos possa ser, Senhor amado, a verdade, Senhor amado, que nós praticamos. Deus, eu oro por todos aqueles que estão aqui comigo, aqueles que estão orando pelos filhos, aqueles que estão orando pelo casamento, pela vida profissional, Pai, aqueles que estão orando por saúde física e saúde emocional, por aqueles que precisam de uma provisão financeira, de uma porta aberta de trabalho, que Deus possa responder a nossa oração. Cuida dos nossos filhos, cuida, Senhor, da nossa casa. Senhor amado, eu oro pela Flávia e peço para que todo o sangramento seja estancado agora. Senhor amado, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cuida da Flávia. Deus, eu oro pela empresa, Senhor amado, que a Márcia trabalha, Senhor, oro para que novos negócios venham. Deus, eu oro pela família dela, pela cura emocional da casa dela e todos aqueles que necessitam de um milagre. Muito obrigado por esta manhã, abençoa o nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que bênção, gente! Foi bom estar com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Dê um bom final de semana a todos vocês. Eu abençoo a Maria e sua causa na justiça em nome de Jesus. Queridos, faça de tudo esse final de semana para se envolver com a sua igreja local. Se envolva com a sua igreja local. Não deixe de estar no culto, não deixe de estar nas reuniões de jovens, nas reuniões de célula. Se envolva com a sua igreja local. É muito bom estarmos juntos aqui de segunda a sexta-feira com leitura bíblica, com o Clube do Livro, mas nada substitui o seu compromisso com a sua igreja local. Eu sou pastor da Renovada. Se você está aqui em São Paulo e você não tem igreja, venha estar comigo domingo às 10 às 18 horas. Se você é de fora de São Paulo e você tem a sua igreja, vai para o teu pastor e fala: pastor, eu quero praticar a palavra, eu quero servir essa igreja, conta comigo. Se você está ouvindo as minhas lives e você não tem nenhuma igreja local e mora fora de São Paulo, me procura por direct, me procura por mensagem, manda alguma mensagem para mim, escreve nos comentários do YouTube, do podcast, e você fala: olha, eu moro em tal lugar, me indica uma igreja, eu vou ter o maior prazer de te indicar uma igreja, mas não deixe de se envolver com a sua comunidade de fé nesse final de semana, tá bom? Deus te abençoe e até segunda com o capítulo 8 de Mateus. Aí já começa uma nova fase do nosso panorama bíblico e meio-dia ou entre meio-dia e 2 horas da tarde sai um novo episódio do nosso Clube do Livro com a temporada do livro Libertando-se da Adoração Corrompida. Então eu espero você meio-dia lá no nosso canal do YouTube, nos agregadores de podcast, para mais um episódio, o 14º episódio dessa série. Deus te abençoe e fique na paz.